Alô, alô, Enemzeira, Enemzeira, a gente está de volta aqui dando sequência à resolução do Enem de 2023, segunda aplicação, caderno azul, a cor da espuminha, e a gente vai agora fazer uma questão que versou sobre a habilidade número 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. A gente vai ver como é que isso se desenha no texto do autor carioca João do Rio. O nome já diz, né? Um autor brasileiro do início do século XX, da nossa chamada Belle Époque. Me diz aí, você estudou João do Rio na escola? Geralmente, quem debate João do Rio vai colocá-lo no momento do pré-modernismo, um momento de transição da sociedade brasileira, em que há uma forte vertente regionalista, mas há também uma vertente que se interessa pela capital federal, na época, o Rio de Janeiro, como a gente vê, por exemplo, na obra do Lima Barreto e, obviamente, do João do Rio. Então, é uma questão que apareceu no Enem de 2023 e que no nosso livro, está aqui ele, com 1.200 questões do Enem arrumadas por habilidade, por assunto, bichão interessante de você ter na construção do seu resultado positivo no Enem, no meu livrão aparece com o número de 923, essa questão está lá, competência 5, habilidade 15, como eu havia citado, e eu ranqueei como dificuldade média. Vocês vão me dizer aí o que vocês acharam dessa questão, se é média, se é difícil, se foi fácil, mas eu vou resolver aqui a partir do próprio Enem, porque eu vou priorizar aí o formato em uma coluna apenas. Então vamos dar sequência aqui à análise, fazendo como de costume a leitura da referência bibliográfica que eu já antecipei, se tratar do autor João do Rio, tá? Livro de contos lançado em 1910, Dentro da Noite, então volume de contos aí, um conto inclusive já apareceu no Enem, que é o Bebê de Tarlatana Rosa, deixo aqui a resolução para quem quiser também continuar debatendo o João do Rio. É um livro dentro da noite, a gente percebe que é essa noite em que elementos sombrios podem aparecer, em que certa, digamos assim, degeneração social é perceptível. São Paulo, editora Antíqua, 2002, Fragmento. Tá bom, então aí uma informaçãozinha prévia para a gente entrar no universo do João do Rio. Vamos para o comando da questão que diz o seguinte, ó. Nessa descrição, então esse fragmento é uma descrição, o narrador traça um panorama sociocultural das primeiras décadas do século XX, como eu falei, né? A nossa Belle Époque. Sua perspectiva revela então vai ter que ler para descobrir qual é a perspectiva abordada, presente aí, o que é que ela aborda, né? O que é que ela traz como revelação para a gente, leitor. Então vou ler o texto para ver o que é que ele revela para a gente. O grande hall do hotel estava repleto. Então esse é o início do conto chamado Duas Criaturas, tá? Então a gente chega nesse ambiente de uma classe mais alta, que é o grande hall do hotel, que estava cheio de gente. Os criados passavam apressados, erguendo numa pressa, numa azáfama, os pratos de metal. Então, qual a imagem, né? Bem imagética a cena, o pessoal correndo ali para servir os clientes. Ao alto, os ventiladores faziam um rumor de colmeias. Então não tem um ar-condicionado, então ainda é o ventilador para refrescar aquele ambiente mais refinado. Senhoras e cavalheiros perfeitamente felizes, e as senhoras quase todas com largos, como se fosse assim, chales, cachecóis, boás de plumas brancas, chalravam, né? Batiam papo e sorriam. Então, ambiente ali de paquera, ambiente da High Society, você vê que o narrador em primeira pessoa, né? Nós estávamos, ele se inclui, bem na bizarra sociedade de entalhe que é a qualidade dos hotéis. Esse bizarro aí não é bizarro de, nossa, macabro assim, não. É elegante sociedade. Estávamos no meio da sociedade elegante que é a qualidade desses hotéis. Então os hotéis ali estavam como local de frequentação, vamos dizer assim, né? De ida dessa elite carioca que vai ali paquerar, bater papo. É um lugar de encontro. Alta, longa, comprida, com uma cintura de esmaltes translúcidos e o ar empoado de uma íntima do General Lafayette, a escritora americana, então essa escritora bastante, né, arrumada, alta, longa, comprida, com uma cintura de esmaltes translúcidos e o ar empoado, então assim maquiada, de uma íntima do General Lafayette, a escritora americana cuja admiração por Gonçalves Dias chegara a fazê-la estudar e propagar o Brasil, mas chegava gravemente. Logo ao lado, ele começa a descrever esses tipos que estão, né? O texto, obviamente, tem algumas interrupções e a gente vê esses tipos humanos que estão ali no ambiente do grande hall do hotel. Então, a escritora norte-americana que simpatizou, digamos assim, com o Gonçalves Dias estava ali também. Logo ao lado, um grupo de engenheiros, também americanos, bebia
com gargalhadas brutais e desertos inconvenientes, né? Eles bebiam champanhe Mumm, né? Então champanhe famoso aí, como se fosse hoje um Chandon, tá? Aquele ambiente ali refinado. De vez em quando parava à porta um novo hóspede, hesitava, percorria com o olhar, dava aquela olhada, né, no ambiente, percorria com o olhar a extensa fila de mesas onde a fofoca debinage se acalorava. Muito termo, tá vendo? Dessa sociedade ali que está incorporando elementos franceses, principalmente naquele momento. Então, a pessoa olhava e via a fofoca, né, aquele bate-papo acontecendo. A um canto, Mademoiselles Pérez, filhas de um rico um argentino, batedor de recorde do iatismo, né? Yacht Recordman, quase que falei errado, nas horas vagas, e vendedor de gado nas outras, perlavam, davam, né, como se fossem pérolas, risadinhas de paquera para o solitário e divino Alberto Guerra, seguro dos seus bíceps, dos seus brilhantes e, quem sabe, e quiçá, dos seus versos. Então tá aí esse ambiente apresentado pelo João do Rio. Então essa apresentação tem que objetivo? A gente pode dizer que ele fez essa apresentação para, né, então, revelar o quê? Né? Uma percepção irônica da importação de valores e de modismos verdadeiro, logo de cara. Existe um certo ar, a gente pode dizer que esse narrador do João do Rio, ele está mostrando essa imitação dos valores estrangeiros e também como essa elite estrangeira aqui se coloca, né? Aqui se mostra sendo imitada. Então, percepção irônica da importação de valores e de modismos, as palavras em francês, tudo isso vai dando esse clima de uma sociedade que está imitando, como periférica que era, na Rio de Janeiro, capital periférica no mundo ali, né? Uma cidade afastada dos grandes centros da Europa, está ali imitando. Mas vamos ver as outras, o que é que elas permitem afirmar. Euforia generalizada com as facilidades da modernidade. Essa é uma questão que é o contrário, na pessoa que não percebe a ironia, porque a ironia é sempre o contrário daquilo que a gente quer dizer, talvez alguém dissesse assim, nossa, é um ambiente refinado, é um ambiente da alta sociedade carioca, brasileira, por consequência do início do século XX, existe ali uma euforia com as facilidades da modernidade, mas não se apresentam ali, por exemplo, essas facilidades. Não tem ali, por exemplo, uma cena que mostra o carro sendo veloz, ou então a luz elétrica, alguma coisa assim que poderia ser uma modernidade que está facilitando a vida. Então não vou nesse sentido, mas acho que é uma alternativa que poderia dar margem à confusão. Letra C. Visão otimista sobre as atitudes da mulher emancipada. Veja só, conhecendo o conto na íntegra, o conto Duas Criaturas, a gente vai ver que o conto trata esse narrador do Estávamos aqui em primeira pessoa, é o Barão, um personagem caracterizado, né, com esse título de Barão. Ele vai apresentar uma relação amorosa entre uma mulher de vida fácil, vamos dizer assim, que é a Maria, apelidada de chilena, e um comerciante, o Azevedo, um cara muito rico, o Azevedo, e como ela vai manipular o sentimento dele para ganhar bens. Então existe um certo, digamos assim, resquício do realismo machadiano no interesse a guiar as relações. Então a gente não vê essa figura feminina no conto inteiro com uma visão otimista, o que já faria anular a questão. Mas, Deco, me diga uma coisa, não é o conto inteiro que o Éden quis, o Éden quer o fragmento. E no fragmento a gente não pode dizer que existe essa visão também. Onde é que a gente vê uma visão otimista sobre as atitudes da mulher emancipada? Ele fala aqui da escritora americana, a personagem feminina, né, em que ele apresenta, digamos assim, características que a gente não pode dizer necessariamente que são positivas, otimistas, as Mademoiselles Pérez, que estão ali, né, paquerando, então como se estivessem buscando o casamento, né, não estão ali donas da própria vida, mas estão naquele ambiente para arranjar um marido, um homem. Então não vejo também uma visão otimista no fragmento e, obviamente, no todo da história, que também concordo, não está presente na cobrança do Enem. Então vamos aí para a letra D. Adesão propagandística aos gostos burgueses e ao luxo. É o escritor, portanto, está ali, olha como é boa essa sociedade. Não, é um escritor que está mostrando com acidez essa degradação que perpassa ali nesse ambiente refinado. Então a gente vai ver, o próprio conto diz isso, né? Quer dizer, um comerciante rico que se envolve com uma mulher interesseira. E no fragmento também não dá pra gente dizer que ele está elogiando, que ele está vendendo esse como um estilo de vida que a sociedade deveria cultuar.
Não. Ele até ironiza nesse Alberto Guerra, seguro dos seus bíceps, dos seus brilhantes e, quem sabe, dos seus versos. Não está muito seguro também daquilo que escreve. Então a fofoca se acalorando, ainda que a palavra francesa pudesse prejudicar. Então não vejo essa adesão propagandística eufórica, né, otimista de adesão aos gostos burgueses e ao luxo. Isso, obviamente, se você conhecesse a obra do João do Rio, você veria que não é verdadeira. Aliás, não é verdadeiro para o estilo. Olha aí o conhecimento de literatura, olha a habilidade 15, conhecer o contexto da produção da obra literária. E o contexto do início do século XX é um contexto de quem? Me diga aí, o que é que caracteriza o pré-modernismo na sua visão? Olha a aula aí, olha a aula necessária. Não é só decorar a habilidade, tá vendo? É saber que o pré-modernismo é um momento de crítica. É um momento de mostrar um Brasil que não é o Brasil que se esperava pós-república. Seja o Brasil no interior, do Euclides da Cunha, do Monteiro Lobato, do Graça Aranha com Canaã, ou o Brasil urbano do Lima Barreto. Percebeu? Como é que a habilidade 15 está lhe dizendo a resposta que é muito mais crítica do que elogiosa. Então não vou aí para a letra D. Alguém estava... acabou sua dúvida. Por isso que eu já recomendo fazer meu curso do Enem, em que eu vou explicar todas as habilidades, mas também debatendo uma por uma as escolas literárias, os fenômenos linguísticos, tudo para lhe dar uma visão macro da prova, tá? Aliás, falei do livro e não falei onde obter. Aqui embaixo, www.decoduarte.com.br, e você encontra informações sobre o curso e sobre o livro, e vai com certeza dizer que foi o melhor investimento que eu fiz nesse meu ano de preparação para o Enem. Mas letra E aqui voltando, preocupação nacionalista com a integridade da língua. Essa aí, pelo amor de Deus, né? O cara usa inúmeros termos em língua estrangeira e não tem esse interesse no pré-modernismo também de uma preocupação nacionalista, é uma crítica ao Brasil. Então também não vou, o fragmento não respalda isso e também o momento, o contexto histórico da habilidade 15. Lembra que eu botei aqui, habilidade 15, o Enem, segundo a aplicação, não diz. Eu que estou aí pela minha expertise, pelo meu know-how, vamos dizer assim, pelo meu conhecimento da prova, colocando como a habilidade 15, tá bom? Então fica aí, portanto, nosso gabarito dessa questão de número 18, sendo letra A, tá bom? E eu te convido, né, a se inscrever aqui no canal, obviamente, para toda semana estar recebendo uma questão nova. E se você quer mais, vire membro do nosso canal. E aí você vai ter um banco de questões mais vasto para que você possa estudar por questões. É só virar membro, a pequena contribuição mensal, que com certeza também vai ser muito importante na sua preparação, tá? Mas não vai embora não. Te convido, por último, a ver mais um vídeo aqui do canal em que eu comento o fenômeno do Mangue Beat a partir do Chico Sainz. Clica aí que eu estou te esperando.